Oi, gente. Hoje estamos aqui na house, cuidando da beleza, mas não é sobre a minha beleza que eu quero falar. Eu estive conversando esses dias com o ser humano e o ser humano estava me falando de algumas coisas que os homens acham tipo, uau, admirável. Ai, eu estive com uma mulher que era topo de gama, que era assado, cozido, tinha poder, tinha conhecimento, tinha informação, aquelas coisas todas, né? Que nós já sabemos que a mulher tem poder, dinheiro, status, conhecimento, informação. Uma mulher desejável aparentemente por todas as pessoas e tinha poder. E a pessoa disse assim, uma coisa que me chamou a atenção e eu gostei muito é que ela não se importava se eu não tinha dinheiro, se eu não tinha status, se eu não tinha condições. E ela sempre dizia, não precisas me dar nada, não precisa fazer nada, não sei quanto mais. E nunca me deixava fazer nada e nem me sentir mal por isso. Eu achei isso muito incrível, né? Porque hoje em dia as mulheres, você encontra aquelas mulheres que quando saem com um homem estão sempre pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, ou alguma coisa assim do gênero. E essa mulher não me pedia nada, não estava nem interessada com o meu dinheiro, nem se eu tinha ou eu não tinha. Eu acho isso muito interessante. Eu falei assim, cara, eu acho isso muito injusto e sem coerência. Por quê? Então você está saindo com uma mulher ou com uma pessoa que tenha condições financeiras, não é? Que pode comprar o que quer, pode morar onde quer, pode viajar sem precisar de um homem para pagar a passagem, nem adquirir um visto, que pode fazer essas coisas todas, e aí ela simplesmente decide se relacionar com um homem que não tenha essas condições financeiras para bancar uma viagem, bancar uma comida cara num restaurante caro, essas coisas todas. E você espera que uma mulher como dessa te peça alguma coisa, te peça dinheiro ou te exija ou solicite que você lhe leve para ir comer num restaurante X estrelas e whatever. Alguma coisa está errada. Aí você quer comparar uma mulher independente financeiramente, com poder aquisitivo para fazer as coisas, com uma mulher que depende totalmente de um homem até para comer um hambúrguer. E é uma injustiça muito grande. Não é sobre isso, porque uma mulher que é independente financeiramente, ela não está preocupada se o homem com quem ela está se relacionar tem ou não tem dinheiro, porque ela já tem dinheiro. Se ele vai comprar ou não vai comprar, ou vai levar ou não vai levar num restaurante, porque ela sozinha pode ir num restaurante. Já uma mulher que não tem condições, que não consegue nem comprar um hambúrguer sozinha, obviamente que quando tiver com um homem, ela vai querer que esse homem compre hambúrguer, compre a calcinha, compra os pensos, compra o Modex, leve para viajar para Benguela, para Japão, para o ar que parta, que depende totalmente deste homem. Então não tem nem como comparar uma coisa como essa. E esse tipo de mulheres independentes para tudo de um homem, quando esse homem não tem, com certeza elas vão sair falando, eu estive com fulano e fulano nem conseguiu comprar um hambúrguer, porque nem ela mesma consegue comprar um hambúrguer. E é muito diferente de uma mulher independente que consegue comprar as suas próprias coisas. Ela não vai sair falando que o fulano não conseguiu comprar um hambúrguer, porque ela não precisa que o homem compre um hambúrguer. Mas se ela sair para falar desse homem, vai falar sobre as suas qualidades, sobre as suas competências, as suas habilidades, especialmente sobre os seus sentimentos, sobre como você se comporta, sobre como você age, sobre as suas atitudes, a sua falta de atitude, a sua falta de lealdade ou a sua falta de compromisso e responsabilidade. Já vê como é que é a diferença. Ele não vai falar que você não conseguiu comprar um hambúrguer, não conseguiu comprar uma Coca-Cola ou não conseguiu levar num restaurante, mas vai falar que você é uma pessoa não comprometida, não é uma pessoa séria, não é uma pessoa responsável, que valoriza e que agrega valor. E é quando nós estamos falando de agrega valor para uma mulher independente, não é um valor financeiro
monetário para acrescentar nas contas e pagar no final do mês. Não, é um homem que vem para contribuir e ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional dessa mulher. E alguns homens às vezes acham, quando a mulher fala que eu preciso de um homem de valor, de um homem que agregue valor, e alguns homens sem valor, eles acham simplesmente que essas mulheres estão falando sobre dinheiro. Não, não é sobre dinheiro, é sobre como você se comporta na sociedade, como você se comporta na relação, de modo a ajudar ou a agregar valor para que essa mulher de valor também consiga alcançar cada vez mais valores pessoais e profissionais. Por isso é que você não vê muito dessas mulheres. E isso, muitos homens dizem, essas mulheres que já têm independências, elas acham que não precisam do homem. Eu estava a ler ou ver um podcast que eu vi uma mulher, eu já não me lembro o nome, e ela falava muito bem, que independente de eu ter todas as minhas condições financeiras bem estáveis, ter a minha vida, mas eu ainda preciso de um homem. Eu concordo plenamente. Eu, Ângela Chocolate, sempre disse isso. Eu posso não precisar de um homem para pagar as minhas contas, porque eu consigo pagar as contas, mas eu sempre disse que preciso de um homem para estar do meu lado, para me agregar valor à minha existência. Não é que eu não preciso necessariamente, apesar de que hoje em dia muitas coisas, entre aspas, que muitos homens fazem, o vibrador faz, mas eu não preciso de um homem apenas para substituir um vibrador. Eu preciso de um homem para... Eu gosto de ter a companhia masculina, eu gosto de homens na minha vida, eu gosto de ter realmente a presença masculina, eu gosto de ser amada, eu gosto de ser desejada por homens, que fica bem claro, né? Também aparecem alguns convites, mas sim, eu gosto realmente dessa parte, não que eu gosto, porque estou carente, preciso de um homem. Eu preciso de um homem sim na minha vida para agregar, até porque Deus fez homem e mulher, então independente de eu ter dinheiro, independente de eu não ter dinheiro, independente de eu poder pagar as minhas contas, eu ainda quero ter um homem do meu lado para abraçar, para estar junto, para conversar, até porque a conversa também flui, né? Eu costumo falar que quando nós conversamos com quem sabe conversar, com quem sabe falar, com quem tem uma visão, e nós também acabamos expandindo a nossa visão, os nossos horizontes, vindo eu gosto dessa masculinidade exatamente por isso, porque são ideias diferentes, pensamentos diferentes, são pessoas que realmente têm uma outra visão, outro jeito de olhar e ver as coisas diferente de uma mulher que às vezes tem um jeito mais prático, às vezes mais enrolado, demora um pouquinho, às vezes alguns homens são mais práticos, são mais concisos, mais objetivos. Então eu gosto da companhia masculina, eu gosto de ter um homem do meu lado. E quando nós queremos esses homens, as mulheres independentes querem um homem na sua vida, não é para pagar necessariamente uma conta, às vezes até pode ser para pagar uma conta, porque às vezes é muito bom. Eu gosto também de me sentir assim, tipo querida, né? Ir num lugar, comprar, me convidar para almoçar, para jantar e pagar a conta, também é uma coisa muito interessante, né? Eu também gosto disso dali, mas eu acho muito injusto quando um homem diz que estive com uma mulher e essa mulher me fazia me sentir, sei lá, não olhava para o meu lado, vulnerável, falta de poder, falta de aquisição, e a única coisa que ela queria era minha presença, minha companhia, estar do meu lado, e não me cobrava nada, nem exigia nada, e nem se sentia menos ou não sei quanto mais, mas em compensação uma mulher não sei quanto mais. Então é uma régua, é uma tábua não muito justa, né, para comparação. Então você não vai estar ao lado de uma mulher que já tem quase tudo, ou que pode comprar o que ela quer, diante de um homem que não pode comprar, e comparar-se com uma mulher que infelizmente não consegue nem comprar uma garrafa de água sozinha, precisa de um homem ou de alguém para comprar uma água, e você vai comparar a argumentação ou as reclamações de uma mulher comparando a outra, ou dizer que essa mulher, infelizmente, algumas mulheres têm o hábito de estar com homem e pedir dinheiro, enquanto eu encontrei alguém que infelizmente não fazia isso, nem precisava disso. Isso até é incoerente, né? É uma incoerência que não faz muito sentido, mas não é só apenas na questão do ser humano com quem eu conversei. Infelizmente, muitos homens pensam do mesmo jeito, tem essa régua não muito justa ao medir uma mulher. Finalmente encontrei uma mulher que não precisa, que não me pede, que não sei quanto mais. Só que tem um detalhe, essa mulher não vai te pedir dinheiro, não vai te pedir para você pagar as contas. Em compensação, ela vai pedir algo além disso, vai pedir que você tenha um
um cérebro, que você tenha um coração e que você consiga ter uma conversa que agregue valor. Porque se você não vai pagar uma conta, mas pelo menos faça alguma coisa que seja realmente interessante. Não sei se eu me fiz entender. Se não, volta ao disco.